O evolucionismo é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida, né? Um axioma que as pessoas dizem que são teorias sem saber, né? Porque teoria tem que ter método. E não é teoria porque não tem método. E é lógico, é impossível de haver um método. Por exemplo, esse pássaro que está aparecendo na tela do seu vídeo, aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, né? Ele, para evoluir, por exemplo, anteriormente, se houvesse a evolução, né, do animal que ele era anteriormente, veja só a incoerência da coisa. Imaginemos que ele fosse um animal terrestre, né? Ele teria que ter o entendimento, e além de ter o entendimento, ele teria que ter a capacidade transmutativa, né? Por exemplo, de voar, né? Ele teria que ter um entendimento de física, né? De mecânica de voo, de aerodinâmica, de peso, de matemática. Apesar que a matemática é um conceito, mas ainda ele teria que usar um conceito mensuratório, vamos dizer assim, né? Para ele poder voar. Por exemplo, o homem não pode voar. Quer dizer, eu sei que não posso voar, né? Mas através do entendimento de estudo, de inteligência, de perceber a atmosfera e toda a mecânica do voo, o homem construiu o avião, por exemplo, o helicóptero, a asa delta, né? É igual esse morcego, por exemplo, que está aparecendo aí também, né? Tem gente que diz que ele era rato, que morfou para virar morcego. Quer dizer, além de ter uma inteligência abundante ou semelhante, uma inteligência semelhante ao homem, né? O animal teria que fazer um milagre de virar de rato para morcego e entender de matemática, de física, de aerodinâmica de voo, né? De peso-força, né? Massa-peso, vamos dizer assim. Tudo isso, né? E além de entender de engenharia genética também, né? Ele teria que entender, ele teria que, né? Para fazer essa metamorfose, vamos dizer assim, né? Porque o homem que tem uma inteligência superior tem entendimento daquilo que ele não pode fazer, né? Não é verdade? Por exemplo, uma semente de carvalho, eu tenho um entendimento que não consigo, sabe? Eu sei que não sei fazer, que não tenho capacidade de fazer uma semente de carvalho, por exemplo, qualquer outro tipo de semente, né? Compreende? Ainda que eu possa estudar a complexidade de uma semente, por exemplo, o fato de eu ter um entendimento de como funciona uma semente, toda a estrutura que é na semente, não quer dizer que eu tenha capacidade de fazer essa semente também, né? Assim como uma célula, eu posso estudar o corpo humano lá, ter todo o entendimento do funcionamento, a razão de ser do funcionamento de uma célula, mas não tenho capacidade de construir uma célula. É como tem aquele provérbio que diz, né? Aquela afirmação bem inteligente que diz: saber o que não se sabe, né? E saber o que se sabe. Ambas são inteligência, né? Aquele que sabe que não sabe já sabe alguma coisa, né? Porque ele sabe que não sabe, né? E veja o morcego, um animal absolutamente complexo, um mamífero, é o único mamífero que voa, que tem asas e voa. Olha que magnífico. Toda a inteligência que é na estrutura de um morcego, né? Desse animal. Óbvio, houve um criador, é muito fácil entender isso, que houve um criador, porque o animal não tem essa capacidade, ainda que o animal que voe, né, de forma até instintiva, né? Eu já falei bastante sobre isso, a respeito do instinto. Por exemplo, o medo. O medo é uma carga instintiva que há no ser humano também. Quando o homem sente medo, ele não está usando a sua racionalidade, está usando o seu instinto, né? Que é uma das camadas da consciência do homem, vamos dizer, que compõe a consciência do homem. Então, o animal é basicamente movido pelo instinto que, lógico, já disse anteriormente também em outro vídeo, alguém colocou nele. É como um computador, por exemplo. O computador lá, ele tem toda a sua carga informativa, vamos dizer assim, né? E alguém colocou toda aquela informação, né? Ou toda aquela inteligência, né?
num computador, numa máquina, alguém colocou de forma que esse computador ele não vai aprender coisas novas, porque ele não tem essa capacidade. Então ele está restrito basicamente à informação que colocaram nele, né? Então ele não tem capacidade pensante, racional, né? Tá tudo pré-estabelecido. Assim também é a carga instintiva dos animais e do homem. A diferença é que o homem tem um intelecto, o clean de racionalidade, a camada da racionalidade e, por exemplo, consegue se sobrepor a esse limite instintivo através da racionalidade, através da razão, não é? Veja só aí, o macho e a fêmea, né? Se você pega o órgão sexual masculino e feminino, é muito óbvio entender que ali é uma engenharia, um pensamento lógico, uma lógica, né? O órgão introduzir no outro órgão. Uma coisa engenhada, pensada, é muito fácil de entender isso, né? Aí no axioma do evolucionismo, era um bichinho que surgiu aleatoriamente do nada, sem consciência de ninguém, sem uma consciência por trás projetando ele, não tinha macho e fêmea, e o bichinho, sabe-se lá como no axioma, ele entendeu que ele tinha que virar macho e fêmea, né? Mesmo sem saber o que é macho e fêmea, olha só, mesmo sem ter o conhecimento do que é macho e fêmea, ele virou macho e fêmea, aleatoriamente. Ele falou, vou virar macho e fêmea. Como que ele chegou a essa percepção? Não, é uma ideia tão grotesca, uma fábula tão grotesca, mas tão estúpida, que se contar isso pra índio, o índio chora de dar risada, sabe? Chora, o índio chora. Você contar isso pra ele, que veio do Big Bang, daí caiu poeira estelar na água aí, o índio chora de dar risada das pessoas, né? Então eu percebo que essa geração é a geração que mais concorda com esse negócio de Big Bang, de evolucionismo, sabe? Que considera. Porque a minha geração mesmo não considerava essas patifarias aí, sabe? A gente ouvia lá na escola, lá, mas entrava aqui e saía aqui. Sabe? É uma coisa tão estúpida, mas tão estúpida. Sabe? Que nem as pessoas usam muito a filosofia do Papai Noel. Olha, mas a filosofia do Papai Noel é muito mais racional do que o axioma do Big Bang, do evolucionismo, né? Veja aí esse outro animal, a tartaruga, né? Todo um processo aerodinâmico, toda uma engenharia aerodinâmica que é nesse animal. Olha que magnífico, lógico. Uma inteligência superior que chamamos de Deus, Criador, não importa o nome que você dê, mas é uma consciência, porque Deus é uma consciência inteligente, né? Projetou isso daí e construiu isso daí, transmutou isso daí, porque ele entende de todas as coisas. Ele entende mecânica, de física, até porque ele estabeleceu todas as coisas, óbvio, né? Então ele já tem um entendimento, além de ter um entendimento, ele tem um poder, a capacidade de criar uma tartaruga. Olha só que animal magnífico, magnífico. Falar que isso daí evoluiu, era chute no meu saco, com perdão da palavra, não. Isso é pau de dar em doido, falar que esse negócio evolui, um animal evolui para outro animal. Olha, duas espécies sequer podem cruzar-se, né? Há dentro de uma mesma espécie o cruzamento entre raças, né? Por exemplo, seres humanos, há várias raças de seres humanos que se cruzam entre si, normal. Mas uma espécie cruzar com outra já é impossível, né? Então é um profundo absurdo esse negócio de evolucionismo, de Big Bang. Essas são as coisas mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida. Aliás, até a minha professora lá, saudosa Marli, na 4ª série do ensino básico lá da escolinha do professor Paulo Freire, né? Escolinha do governo. Ela mesma, quando foi comentar a respeito disso, quando eu estava na 4ª série, ela chorava de dar risada. Ela olha, não considere isso porque isso daqui é uma loucura, daqui não tem sentido nenhum. Eu vou ensinar isso pra vocês, vou passar pra vocês na prova, vocês respondam assim do jeito que eu estou ensinando, beleza? Pra vocês passarem de série, vamos dizer assim. Mas não leve isso pra vida, porque isso é uma loucura, né? Olha esse outro animal, o tubarão, magnífico. Toda a engenharia, se vocês estudarem toda a engenharia, toda a complexidade que há nesse animal, né? De ondas, de captação de ondas, né? De captação de faro, de cheiro. Um animal extremamente complexo.
extremamente complexo. E aí está o ápice da engenharia, ao lado dele está o ápice da engenharia do Criador, da grande consciência, que é o homem. O homem é o ápice monstruoso da manifestação da inteligência do Criador, porque o homem é o único com esse grau de inteligência, de percepção, até de coisas que ele não tem o domínio, como eu disse anteriormente, né? Eu sei que não sei, por exemplo, já sei alguma coisa, né? De estudar, porque quando a gente vai estudar, a gente vai entender, procurar entender aquilo que já está estabelecido, né? Que já foi estabelecido pela consciência superior, né? E aí tá o outro animal que eu já usei no outro vídeo também, né? É absolutamente complexo, o bicho-pau, o urutau, né? Um animal absolutamente pensado, né? Há uma engenharia profunda, ele se camufla. Lógico, ele foi projetado por uma consciência superior, é óbvio, que entendia desse negócio de camuflagem. E foi colocado no instinto desse animal, então ele se camufla.